Olá, muito bom dia. O meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um convidado de surpresa. É ele, o João Maia. Antes de mais, quero-te agradecer por aceitar este desafio do 1080 segundos. E para quem não te conhece, João, quem é o João Maia? Bom dia, eu é que agradeço a proposta que me endereçaste para participar neste formato dos 1080 segundos que eu também já acompanho e já vi algumas das entrevistas. O João é um miúdo, ainda muito jovem, sou 100% sanjoanense, sou criado na cidade de São João da Madeira, o meu clube é a Associação Desportiva Sanjoanense. Faço a minha vida toda e fiz nestes anos, desde que nasci, fiz a minha vida toda em São João da Madeira. Estudei na escola de parque, tipicamente sanjoanense, depois passei pelo ciclo, concluí o secundário no Oliveira Júnior, na número 3, e sou licenciado em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Com esse curso segui pela área de jornalismo e neste momento tenho a felicidade de estar a trabalhar no jornal O Jogo. Além disso, como eu já disse, sou fã da Sanjoanense e nesse sentido colaboro com o Hóquei Patins da Associação Desportiva Sanjoanense. Interessante, falas aí em Ciências de Comunicação. Como é que nasce essa tua paixão pelas Ciências de Comunicação e como é que mais tarde acaba por vir, não sei se o convite ou se tu te propuseste a trabalhar no jogo e essa entrada dentro do jornal do jogo? É assim, respondendo à primeira pergunta, as ciências da comunicação surgem como talento. Quando cheguei ao 10º ano, tens que escolher aquela área, se vais para científico natural, se vais para línguas e humanidades, se vais para a economia, enfim, como acontece a todos os jovens quando passam do nono para o 10º ano. Eu sempre tinha que escolher as línguas e humanidades porque sempre fui muito mais forte na escola, nas letras. Nunca fui, não, sempre fui um aluno razoável, mas a matemática nunca foi nada de especial. Então tive que escolher línguas e humanidades. Depois surgia duas opções. O jornalismo já era um talento, um gosto que eu tinha, especialmente o jornalismo, sempre na área desportiva. Sempre no desporto, porque gosto de desporto, de futebol, em primeiro lugar, depois o hóquei patins, futsal, mas sempre jornalismo na área desportiva. E, e tinha esse talento, e por outro lado, sempre também fui um aluno excepcional à disciplina de História na escola. E eu dizia sempre, se não fosse jornalista, se calhar gostaria de ser professor. Eu sempre gostava muito de ensinar, e ensinava os meus colegas, às vezes dava-lhes algumas explicações quando eles necessitavam, a história especialmente. Os meus apontamentos de história corriam a turma toda e sempre gostei da parte de professor, então dizia que um dia poderia ser professor de história, mas nunca ponderei essa hipótese porque a profissão de professor em Portugal, infelizmente, há muitos problemas com as colocações, há muitos desempregados, então nunca ponderei essa hipótese. Depois, quando cheguei ao 12º, já sabia que quando chegasse à parte dos exames nacionais e depois à candidatura da faculdade, que eu me iria candidatar para as faculdades de jornalismo do país. A minha intenção inicial era tirar o curso no Porto, mas a prova de ingresso no Porto, e eu não tenho problema nenhum em esconder isto, a prova de ingresso no Porto era português. E eu espalhei-me ao comprido, como se costuma dizer, no exame de português no 12º ano. E então não tinha nota para entrar na Faculdade de Porto, ainda que a minha média, no geral, servisse para entrar na Faculdade de Porto. Em Lisboa, que por acaso até era a faculdade com maior média do país, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, aceitava a prova de ingresso de História. E então eu fui para a Faculdade de Lisboa e tirei o curso. Depois, em relação à segunda pergunta, eu, quando acabei o curso, passados uns meses, efetuei um estágio curricular no jogo, como felizmente a maior parte das pessoas que tiram jornalismo conseguem ainda efetuar estágios curriculares nos jornais, que têm esses protocolos de cooperação com as universidades, mas infelizmente o jornalismo não me parece ser uma profissão muito comum, porque infelizmente a maior parte, isto vem do estado do país, não é culpa dos jornais, é mesmo, ou das televisões ou das rádios, é mesmo pelo estado do país.
infelizmente a maior parte das pessoas que tira jornalismo não consegue entrar, não consegue exercer a profissão porque a profissão está estrangulada. O jornalismo é uma das profissões mais estranguladas no país e os dados comprovam isso e vê-se quando se vê estudos que se fazem sobre as profissões que se pode ter mais ou menos empregabilidade, o jornalismo é das que tem menos. Eu felizmente consegui, o meu estágio correu-me bem. Depois tive uns meses parado, em que à espera da minha oportunidade que surgisse um dia, e passado 4 meses a oportunidade surgiu de colaborar com o jornal O Jogo, e lá estou, muito feliz obviamente, porque foi para isso que eu estudei. Qual é a experiência de estar num jornal de renome nacional como o Jogo? Ou como é que tem sido? É uma profissão absolutamente normal. É uma profissão que, lá está, que não é muito comum ver-se, especialmente aqui, porque se calhar se fores a reparar, muitas pessoas não conhecem, leem os jornais todos os dias, mas não conhecem nenhum jornalista. Eu tive a felicidade de lá entrar, mas é uma profissão absolutamente normal. É óbvio que as pessoas, agora que eu entrei, vão-me dando os parabéns, porque tens aquela visibilidade do teu nome aparecer no jornal, que está a ser lido por milhares de pessoas, mas é uma profissão como as outras. Estás apenas a criar informação, estás no mercado da informação, mas é uma profissão perfeitamente como outras, como a tua, como a da minha namorada, como do meu pai. É uma profissão exatamente como todas. Interessante, porque há bocado falas-me que dentro da área de jornalismo está extremamente estrangulado no sentido de não haver tantas vagas para esse tipo de trabalho. E como é que tu vês isso? Vês isso no sentido de que há muita gente a procurar essas vagas e existem poucas vagas, ou a comunicação é algo que faz com que seja um mundo apetecível para a visibilidade do nosso trabalho? Eu acho que há muita gente que vai para jornalismo, lá está, vai mais de encontro ao teu primeiro pensamento. Há muitos candidatos para pouquíssimas vagas. E depois só entram aqueles que se conseguem destacar mais, que conseguem ter mais talento. É assim, que eu digo sempre, estou agora no jornal O Jogo, mas é preciso ter sempre os pés bem assentos na terra. É um trabalho como os outros e é preciso trabalhar para o manter, trabalhar muito. E lá está, se calhar aqueles que se conseguem destacar mais, aqueles que conseguem trabalhar mais, ter mais talento, conseguem lá entrar porque as vagas são muito poucas. Não digo que. E o problema é que é esse. Depois, muito provavelmente e certamente, há muitas pessoas que tiraram o curso de jornalismo e não estão a trabalhar no jornalismo, mas que têm muito talento e perfeitas capacidades para trabalhar lá. Mas lá está, foi como tu disseste, há muitos candidatos para poucas vagas e o jornalismo é sempre uma das áreas nas faculdades em que entram mais estudantes por ano, mas só que lá está, há poucas vagas. Diz-me uma coisa, já continuando nessa senda da informação, tu és um homem de terreno ou um homem de back-office? Somos as duas coisas. Somos aquilo que nos pedirem para fazer. E aquilo que nos pedirem para fazer é aquilo que nós temos que fazer. Somos de back-office quando é para ser de back-office. Quando temos à semana somos maioritariamente de back-office. E ao fim de semana somos mais de terreno, de ir aos jogos. E é por aí. E como é que é lidar no terreno com as pessoas e tentar apanhar a melhor notícia? Porque depois deve haver um critério de escolha para o artigo que vai sair. E como é trabalhar dentro do terreno para tentar ir buscar a melhor notícia para ser colocada num jornal? Sim, quando nós falamos em terreno, se estiver a cobrir um jogo de futebol, por exemplo, vou usar um exemplo prático. Há pouco tempo estive a fazer um jogo do Feirense com o Aves, na segunda liga, em que eu tinha um determinado espaço para o fazer. Mas o jogo teve umas características que eu achei e pedi aos editores para me darem mais espaço, porque houve problemas com a arbitragem, houve uma conferência de imprensa do Feirense que foi mais peculiar, porque houve queixas. Isto é um exemplo prático. E daí podia ser um jogo perfeitamente normal, com o resultado normal, e tu fazias aquilo como um jogo normal que há todas as semanas,
mas aquele teve características especiais e eu tive a felicidade de ser eu que estava lá, e então se sou eu que estou lá, eu tenho aqui um furo de notícia, uma coisa que foge mais à normalidade, e então temos que o aproveitar e temos que dar o que é que se passou. Depois é tudo, durante a semana é preciso estar muito atento ao que se passa, mas é tudo uma rotina normal, que depois de entrar estás habituado e passa tudo por uma rotina, é tudo perfeitamente normal quando já estás habituado a trabalhar na área. Dentro da informação, e esta é a minha percepção, quanto mais sérios nós formos e mais trabalharmos dentro dos valores de sermos corretos, se calhar muito mais possibilidade temos de aceder a pessoas que vão acreditar no nosso trabalho do que muitas vezes criando falsas informações. És dessa opinião ou não és dessa opinião? Tens que me explicar melhor a pergunta, peço desculpa. Ou seja, tu achas que quando nós agimos dentro da informação com valores como a verdade, os princípios da informação verdadeira, da realidade, do que aconteceu realmente, e não arranjar contornos às coisas, alterando o conteúdo da realidade das coisas, é muito mais fácil nós acedermos a um leque de pessoas mais abrangente ou menos abrangente. E quando eu falo pessoas mais abrangente ou menos abrangente, aquelas pessoas que normalmente qualquer jornalista ou pessoa gostaria de falar ou ter acesso a determinadas personalidades dentro do desporto ou de outras áreas. Os jornalistas têm que se reger por um código deontológico em que têm que pautar sempre a verdade, a seriedade e a veracidade das notícias. Portanto, isso já tem que partir intrinsecamente do jornalista. É óbvio que às vezes há situações que acontecem que se desvirtuam. Depois, se a pessoa em causa consegue falar consegue ter fontes, consegue falar com as pessoas, se as pessoas aceitam falar bem com ela, isso eu já não sei, parte de cada um. Eu até agora, felizmente, a experiência ainda é curta, ainda estou agora a entrar nos 2 meses de colaboração mesmo com o Jornal do Jogo. Não tenho tido grandes problemas, e sempre que preciso de falar com alguém, com alguma personalidade do desporto, as pessoas são maioritariamente receptivas. É óbvio que às vezes umas preferem não falar, outras preferem falar, mas não responder totalmente àquilo que nós queremos, mas isso faz tudo parte do jornalismo, seja no desporto, seja nas outras áreas. Ok. Eu digo isto porque é que eu te coloquei essa questão? Porque eu muitas vezes com este projeto 1080 segundos quero quebrar aquela barreira que existe de que as pessoas que estão lá em cima não são acessíveis. E eu tenho notado ao longo destes anos todos que trabalho dentro destas áreas, como o coaching e por aí fora, é que essas pessoas são acessíveis quando nós temos um código de conduta, ou como tu falaste ainda agora, partindo pela seriedade, partindo pela qualidade da informação e partindo realmente pelo que é e não pelo que não é. E então é muito mais fácil nós acedermos a essas pessoas. E muitas vezes quem cria essa própria barreira acabamos por ser nós que estamos cá em baixo e não eles que estão lá em cima. Porque nós muitas vezes olhamos para aquelas pessoas e dizemos assim: epá, eu se calhar vou falar com a pessoa e a pessoa não me aceita falar comigo. E muitas vezes essa barreira está aqui e não lá. Porque com este projeto, por exemplo, 1080 segundos, eu conheci-te há dias no Facebook, falamos e agendamos este de 1080 segundos para hoje. Isto, uma vez mais, mostra que os entraves são criados quando nós metemos na nossa cabeça e não se partimos para a ação e vamos ver o não como garantido e o sim pode ser que ele aconteça. Agora, partindo para a pessoa João em si e esquecendo um bocado então esta parte, esta tua vertente que eu não conhecia de jornalismo, quais são os teus principais valores como pessoa? Assim, e ainda antes recuperando só um pouquinho daquilo que tu disseste agora, a minha namorada costuma dizer, e citando, costuma dizer uma coisa muito interessante que ela não acha, e vai muito de encontro ao teu pensamento, que é, ela costuma dizer que Portugal é um país de doutores. Porque é doutor para aqui, doutor para acolá, mas ninguém nasce com o nome doutor na pessoa. É óbvio que os médicos são doutores, mas eu concordo perfeitamente contigo e assino por baixo. Porque, e dando assim também um exemplo muito prático, sobre o não é garantido,
E isso eu noto isso, dando um exemplo mais que não tem nada a ver, mas que eu acho que serve para aqui, que é no hóquei patins, que eu colaboro também a nível de publicidade, arranjamos publicidade. Costumo dizer sempre, vamos aqui, vamos acolá, vamos à empresa X, empresa Y, mas se calhar ele é capaz de não dar. O não é garantido. Não, se te fecharem a porta na cara, já parte da elegância da pessoa. Agora, se nos tiver a humildade de receber, isto é, por esta razão e por aquela, não vos posso ajudar. Tudo bem, não há problema nenhum, ninguém é obrigado a ajudar. Mas concordo contigo, porque ninguém nasce com o doutor na pessoa, todos brincamos, todos da nossa idade brincamos uns com os outros na escola, não faz sentido nenhum depois, uns anos mais tarde, uns serem acessíveis e os outros não serem, porque uns têm a profissão X que ganha Y e os outros têm a profissão Z que ganha menos, não faz sentido nenhum e daí eu concordo contigo. Em relação aos valores, eu gosto de seriedade, gosto que não, uma coisa que eu não gosto nada é de traições e traições em amigos, aquele que tu ajudas mas depois que não retribui e que não sabe dar o valor, essa é uma coisa que eu não gosto particularmente, mas de resto os valores são aqueles que os meus pais me incutiram e que é os valores normais para uma sociedade que deva conviver de forma saudável. Vou pegar na parte dos sonhos, porque falamos há bocado do que é que tu fazes, agora vamos falar de projeção. E estou a falar em sonhos. Quais são os teus projetos para o futuro? Eu não. Assim, e aí se calhar podem-me atacar um pouco quem me conhece, mas eu não sou muito ambicioso. Eu gosto de viver o presente e se é isto que eu tenho agora, tenho que me agarrar a isto, trabalhar para o manter, porque foi difícil chegar aqui, mas mais difícil é manter. E portanto, para o futuro é só amanhã continuar a trabalhar como tenho vindo a trabalhar até aqui, manter esta profissão que é com muita felicidade que eu consegui alcançar e é no dia a dia. Basicamente eu vivo muito no dia a dia, não faço grandes planos futuros. É óbvio que há algumas coisas pessoais, que há alguns planos futuros, mas de resto vivo no dia a dia. As tuas referências pessoais no teu dia a dia, na tua vida, quais são? Também não procuro referências pessoais. É óbvio que há sempre a admiração pelos pais, a admiração pela família, a admiração pelos avós, mas não tenho uma referência particular que me diga eu quero seguir aquele caminho. Não, cada um deve seguir o seu caminho e fazer o seu próprio caminho, na minha opinião, e eu vou fazer o meu passo a passo. Como é que gostarias de ser reconhecido um dia? Só como um tipo porreiro, acessível, só que seja um simpático, amigo das pessoas, não porque, obviamente que eu também gostaria de um dia ser reconhecido como alguém que faz um bom trabalho na área de jornalismo e que fez um bom trabalho, mas mais do que isso como uma boa pessoa e como, lá está, como um tipo porreiro. Qual foi a pessoa que mais te ensinou ao longo destes anos? Há pessoas que nos ensinam coisas, há pessoas que, quando cheguei ao jornal para estagiar, houveram pessoas que têm-me ensinado muito e continuam a ensinar e tu aprendes todos os dias. Na escola houveram pessoas que também me ensinaram bastante. Na família há pessoas que te ensinam, portanto, também não posso destacar uma. Se calhar não é muito bom para a tua pergunta, mas eu não te posso destacar uma porque as pessoas todas ensinam-te qualquer coisa. A minha namorada também me ensina muitas coisas e todas elas ensinam-me alguma coisa, aliás. E também pegando aqui numa coisa, porque eu sei que também tu gostas, sei também que tu gostas de cães e de animais. Os cães também me ensinam muita coisa, o meu cão também me ensina muita coisa, as cadelas da minha namorada também me ensinam muita coisa. Portanto, também não é só as pessoas. Eu acho e agora pegando aqui um pouco, porque vemos muito nas notícias o abandono dos animais, os animais também me ensinam muita coisa. Vou-te pegar em uma última questão que tem a ver. Qual foi o momento que tu tiveste na tua vida mais marcante que te fez crescer? Essa é uma pergunta interessante, mas apanhaste-me de surpresa. Teria que
Também não posso assinalar um momento. Aqui é com o objetivo sempre da separação. Há um momento que me fez crescer. Agora, puxando um pouco pela memória, foi ter entrado em Lisboa e ter caído lá de paraquedas. E não foi fácil ter estado em Lisboa para mim. Muita malta vai para Coimbra à procura do espírito académico, das festas, outros vão para o Porto e tal. Eu fui para Lisboa e nem era aquilo que eu pensava ir. Eu fui para Lisboa, caí lá de paraquedas só com um colega de quarto que tive a felicidade de levar da minha turma do secundário. Éramos só nós dois. Mas ele estudava na Faculdade de Direito e eu estudava numa faculdade diferente, portanto só estávamos juntos à noite. E eu então caí ali na faculdade de paraquedas e sem conhecer ninguém, e é um estilo de vida completamente diferente. Tu aqui estás habituado a um estilo, as pessoas são diferentes, não só vivendo é que, não estou a dizer que são diferentes para melhor ou para pior, mas só vivendo é que tu consegues perceber que elas são diferentes. Têm gostos diferentes, a começar por aí, têm gostos diferentes, têm vocabulários diferentes, se calhar tu lá dizeres uma asneira, és visto um pouco assim, não é normal, tu aqui se calhar tu tratas um amigo, tu cá, tu lá e com a asneira pelo meio, lá não é normal, e então eu digo que caí de lá de paraquedas e os primeiros, e a adaptação é fácil, mas eu estranhei, até me enquadrar na coisa foi difícil, não foi, mas depois, e daí foi o momento que me mais fez crescer, porque tive que me desembaraçar sozinho. E muitas vezes eu andava sozinho em Lisboa, não estou aqui a dizer, coitado do rapaz, não, andava sozinho porque também eu andava sozinho porque queria, mas esses tempos, os tempos de Lisboa, especialmente, conto aqui uma história rápida, eu em Lisboa, só em 3 anos que estudei em Lisboa, só houve um fim de semana em que eu não vinha a casa, portanto eu vinha e semanalmente eram 6 horas de viagens, eu queria. Isto podes dizer assim, mas isso tu querias andar sempre nos transportes, eu vinha de autocarro e ia de comboio. E depois o problema é que eu ia de comboio ao domingo à noite e depois chegava a Santa Apolónia, 3 horas de viagem, ainda tinha que ir de metro, mais 20 minutos e depois do metro mais 10 minutos a pé, com um saco sempre pesado, com a roupa sempre pesado, sempre com o computador às costas. E eu essas noites fazem-me um pouco de confusão porque não eram fáceis, essas noites do domingo. E esses momentos fizeram-me crescer porque andei sozinho, porque tive que andar sozinho, não havia outra forma, ninguém me ia acompanhar nas viagens, nem eu queria. Mas respondendo à tua pergunta, foram esses 3 anos em Lisboa que me fizeram crescer. Mas não era fácil porque tinhas cá a família e voltavas para o teu dia-a-dia normal? Não era fácil pela família, não era fácil pelas viagens que eram muito cansativas. É assim, eu queria mesmo vir, porque queria vir cá porque não passava longe sem 2 coisas que podem achar um pouco, se calhar muitas pessoas não compreendem, mas para mim eram 2 coisas fundamentais, que era, tinha que viver o meu cão e tinha que vir ver o hóquei da Sanjoanense. Isso é muitos quilómetros para viver o hóquei. E mais os quilómetros que tu fazes, se o hóquei for jogar fora, mais aqueles quilómetros que tu fazes, ou seja, vens à sexta, ou vinha à quinta-feira, vinha à sexta-feira e depois ao sábado ainda ias fazer mais quilómetros para ir ver o hóquei. Então eu vinha porque queria, por doença mesmo, pela Sanjoanense. Mas não eram fáceis porque depois um momento de tu ires muitas vezes não havia vontade nenhuma, porque o curso muitas vezes também não é aquilo que tu pensavas e por vezes desiludia-te e porque as viagens eram muito cansativas. Vir para cá não gostava muito e depois tu já vinhas com aquela coisa, venho passar o fim de semana, vens entusiasmado. Mas quando vais para lá já vais desmotivado e depois enfrentas uma viagem de comboio cansativa, de noite, muitas vezes com frio, chuva. No comboio não sentes isso, mas e depois eu ia no Intercidades e é um reparo que se faz, e eu que andei lá todas as semanas, o Intercidades não é lá muito confortável, na minha opinião. E tu chegares lá, o comboio atrasava sempre ao domingo à noite, sempre, porque era muita gente. Então atrasava sempre, e tu que saías na última paragem, atrasava para aí 20 minutos, chegava depois das 11, e depois tu ias apanhar o metro, e depois àquela hora o metro já só passa de 10 em 10 minutos.
e depois tu apanhas o metro e ainda tens que ir para 15 minutos de metro. E depois ainda tens que ir para casa a pé. E tu chegas a casa por volta da meia-noite e já estás todo estourado, e todos os domingos aquela rotina foi cansativa. Cansativa. Vamos finalizar o 1080 segundos com o João Maia. E para finalizar, não lhe vou dar um bónus, vou-lhe dar 2 com 2 questões. Primeiro, qual é a tua grande paixão? A tua paixão que te faz mesmo brilhar os olhos e mexer-te. E a segunda tem a ver com qual era as dicas que tu darias hoje aos jovens que estão a pensar em seguir a área que tu seguiste. Bem, não tenho uma paixão, tenho várias. E tenho, pronto, começando por pessoas. Eu vou falar outra vez do meu cão. É mesmo, o cão, para quem gosta deles, é uma paixão, outro membro da tua família. Tenho que falar da minha namorada, senão depois corres o risco de ter as malas à porta. E o desporto é uma paixão, é mesmo. Se tu tens jeito ou não tens, não sei, mas é um talento que eu tenho, uma paixão que eu tenho, o desporto, o jornalismo desportivo. E o hóquei patins, a São Joanense é uma paixão, mas neste momento eu estou mais ligado ao hóquei patins por influência de um entrevistado que por aqui já passou, Vítor Pereira, e o hóquei patins é uma paixão que faz largar tudo, e felizmente tenho a minha namorada que gosta tanto de hóquei quanto eu, e faz-nos largar tudo e vamos, se for preciso, para Lisboa. Passamos um fim de semana em Lisboa só para ir ver o hóquei, vamos ao norte, vamos para Barcelos, vamos para Viana do Castelo, vamos onde for preciso para ver o hóquei patins da São Joanense, agora felizmente na primeira divisão. Recorda-me só a segunda questão, por favor. A segunda questão tem a ver quais seriam as dicas que tu darias aos jovens que estão a pensar em seguir a tua área. Assim, também não sou ninguém para estar a dar dicas, porque ainda tenho muito pouca experiência na área. Agora, dando dicas só pela licenciatura que tirei, que estive lá 3 anos, e aí talvez já possa estar mais à vontade com as dicas. As dicas que eu dou é, se querem mesmo aquilo, vão para aquilo, não vão para aquilo só porque é uma coisa para encaixar pela média. Sim, eu tenho média de 13 ou 14 e vou para ali para uma faculdade tirar este curso porque cabe. Não, se vocês tirem aquilo que querem, não porque aquilo que vos querem que vocês tirem ou que dá jeito para tirarem. Também não. E depois uma coisa que me faz muita confusão é ver malta que vai para Coimbra ou para o Porto, como eu já te disse, só por causa das festas académicas. Pá, não, vão para uma faculdade que queiram, que achem mesmo que é o curso é o indicado. E depois, é assim, não precisam de estar ali com os olhos vidrados, na licenciatura não é preciso, não é nada, isso não. Eu não tenho vergonha de o esconder, eu faltei muito às aulas e não é porque não tenha conseguido o que eu quis. Há tempo para tudo, há tempo para aos tempos em que tu tens que estudar e fazer as cadeiras e é preciso acabar a licenciatura, e ao tempo em que tu te podes divertir, em que se não te apetece ir àquela aula porque tu não achas que é muito interessante e não vai acrescentar nada para a tua vida e às situações que isso acontece. E isso é normal, tanto na escola como na faculdade, nem tudo o que tu aprendes interessa. Também se não te fizer diferença também não faz mal nenhum se te faltares uma vez ou outra, mas depois, se é isso que tu queres, então agarra-te a isso, porque a empregabilidade neste país está muito estrangulada e tu tens que te destacar para conseguir alguma coisa. Em 1080 segundos estivemos com o João Maia. E a última questão acho que é interessantíssima. Porquê? Porque eu gostaria de saber a tua opinião. Quem é que gostarias de ver um dia em 1080 segundos? Nunca se sabe se pode passar por essa cadeia. Sei, talvez. Acho que a minha namorada, pronto, sendo um pouco suspeito, tem histórias para contar. Por outro lado, há pessoas de idade, aqueles que são mais sábios, que também muitas vezes têm histórias para contar, e eu sei que também já entrevistasse uma pessoa dentro dessas características. E então, se calhar um sócio da São Joanense muito antigo, que eu até teria aqui uma pessoa em mente, mas um sócio da São Joanense muito antigo, porque a São Joanense, na minha opinião, está ligada diretamente à cidade,
e apesar de tu não entrevistar só pessoas de São João da Madeira, a maior parte das pessoas são de São João da Madeira. Então, como a Sanjoanense está muito ligada à cidade, quem sabe um dia entrevistar um sócio da Sanjoanense para contar algumas aventuras destes anos de Sanjoanense e São João da Madeira sempre interligados. Bem-te algum à memória, o nome? Vem um senhor que costuma andar sempre comigo, que é o senhor Lourenço, que já foi porteiro na Sanjoanense e trabalhou vários anos na empresa mais emblemática de São João da Madeira, que foi a Oliva. Por isso é que eu te digo que a Sanjoanense e São João da Madeira estão sempre interligados, e a Oliva patrocinou a Sanjoanense e a Sanjoanense destaca a Oliva, portanto, lá está, se calhar essa pessoa um dia seria uma boa pessoa para tu entrevistar. Obrigado. Foram 1080 segundos com o João Maia. Se quiserem colocar alguma questão ao João Maia, é muito simples, basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao João e será ele próprio a responder às vossas questões. Quanto ao Sr. Lourenço, fica o convite para 1080 segundos. Quem sabe um dia pode estar a partilhar as suas ideias connosco e quem acompanha este projeto. A ti, João, só te quero agradecer por estes 1080 segundos e assim até um próximo convidado em 1080 segundos.